Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde temos estudado sobre as epístolas, cartas escritas pelos apóstolos estabelecidos por Jesus às igrejas que foram plantadas como resultado da pregação do Evangelho do Reino de Cristo Jesus e que agora precisavam de orientação e exortação. Dito isso, vamos mergulhar hoje no capítulo 5 de 1 Coríntios. Começando no versículo 1. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai, e estáis cheios de arrogância. Não devieis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Parênteses. Eu espero que você tenha trazido o capacete, que já começou com paulada da parte de Paulo. Então, Paulo está dizendo, ele fala sobre o orgulho, ele lida sobre essas questões de divisão, mas agora ele começa a bater num baita problema da igreja de Corinto. Impurezas dentro da igreja, a imoralidade. Ele diz, ouve-se que há imoralidade entre vós. Ouve-se já quer dizer, tem fofoca, tá rolando, talvez até no mundo o pessoal está conversando. E ele fala, e tem imoralidade que não é pesada até pro não cristão. Até para quem não caminha, e nós estamos falando de uma galera no mundo greco-romano com uma sexualidade bem deturpada, tá falando até para eles. O que está acontecendo aí é pesado, isso aí nem entre eles se encontra esse nível de coisa. E aí ele fala como é que vocês estão tão arrogantes como essa igreja que sabe tudo, se tá rolando esse tipo de coisa dentro de vocês, na igreja de vocês. Então ele confronta isso e ele fala por que esse cara não foi excluído, E aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre a exclusão de pessoas e a inclusão de pessoas como devemos fazer na lógica bíblica, que é muito interessante. E aqui nós aprendemos também qual é a oração mais severa que a gente vai encontrar no Novo Testamento, que é quando alguém é entregue a Satanás. E qual que é o objetivo dessa oração? É que o seu corpo seja destruído para que o seu espírito seja salvo. Então o que acontece? Essa pessoa que está vivendo em pecado, ela abriu uma porta pela brecha do pecado. E agora ela tem espaço para experimentar todo tipo de dor e consequência e sofrimento que são gerados pelo pecado. Quem está acompanhando a série desde o início pegou já o panorama que a gente precisa para entender isso com Tiago, o irmão do Senhor. Existe sofrimento e enfermidade que são consequência do pecado. Nem todo sofrimento e enfermidade são consequências do pecado. E fica aqui o lembrete, se você não está assistindo a série na ordem, vale a pena assistir, porque nós vamos passar pela ordem cronológica e existe um quebra-cabeça interessante que vai se formando em complementação. Mas debaixo dessa ótica, o que está acontecendo? Abriu o sofrimento. E quando nós aprendemos com o Tiago sobre quem pecou, quem não pecou, que vai atrair a morte, nós oramos, intercedemos. Então existe uma cobertura espiritual que vai acontecendo na comunidade dos santos e a confissão de pecados para que o efeito do pecado não venha trazer sofrimento, o que vem com a confissão que mostra um arrependimento genuíno e um desejo de mudar, para passar pelo constrangimento do arrependimento. Mas o que ele está dizendo? Que essa porta aberta, que esse cara seja entregue para Satanás, para quê? Para a destruição do corpo, o sofrimento na carne, que ele venha colher o fruto do pecado e não resgatado do efeito do pecado, mas com qual intuito? Para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, quer dizer, arrependimento. Então nós vamos ver em Paulo, até nessa epístola já vemos a igreja de Corinto, todas as suas epístolas, vamos ver, Paulo é um camarada muito cheio de amor. Talvez você imagine um Paulo brigão, e talvez ele é meio brigão, mas precisa entender que é com amor. Ele está fazendo isso com uma finalidade, isso se torna claro. O entendimento que Paulo tem de amor, eu não tenho. Eu não cheguei no nível de amor de Paulo. Paulo é um cara que preferia ser separado de Cristo para que seus conterrâneos fossem salvos. Em outras palavras, ele preferia ir para o inferno se isso fosse salvar o pessoal, os conterrâneos judeus que perseguiam ele. Esse é um nível de amor muito grande. Amados, Paulo caminha num nível de amor que é extraordinário, é exemplar. Nós podemos imitar Paulo como ele é um imitador de Cristo, até daquele meme do Jesus, Paulo e eu. Na verdade tem vários, são muito engraçados. Que, tipo, Jesus é um navio assim maravilhoso, Paulo um barquinho e eu um ferro de passar roupa assim. Mas
temos que imitar nesse exemplo. Então por que eu digo isso? Essa oração do entregar a Satanás, ela tem um negócio de amor, tem uma motivação de amor, que é o arrependimento para que o espírito dessa pessoa seja salvo, porque é melhor perder a saúde do que perder, né, a eternidade. É melhor até ser destruído no corpo, mas ser salvo no dia do Senhor Jesus, do que perder a eternidade. Então, isso aqui é muito importante, a motivação é amor. Isso aqui é de alguém que está insistindo no erro e foi advertido. Né, foi advertido para não ver dessa maneira, tá escolhendo viver dessa maneira. Isso aqui é uma oração de amor. Eu compartilhei com vocês, quando a gente estava lendo a Epístola de Tiago, um irmão sobre o qual eu orei, né, intercedi em muito tempo e vi ele retornando aos caminhos do Senhor Jesus como a palavra ensina. O que eu não contei naquele vídeo é que um dia eu cheguei nesse ponto aqui, para mim. Né, eu sempre orava falando que ele não experimente o fruto do pecado, que as consequências não caiam sobre ele. Eu estava orando e nesse dia eu queria fazer essa oração. Então eu queria entregar o meu coleguinha para Satanás. Em que sentido? Eu estava dizendo, Senhor, mais importa para mim ter o meu amigo para sempre do que ter ele agora. Então eu perguntei, Espírito Santo, eu devo fazer essa oração? E eu perguntei porque o Espírito Santo sabe todas as coisas. Eu não quero orar fora da vontade de Deus. E o Espírito Santo me disse, ainda não. Não chegou nesse momento, continua intercedendo. E foi naquele mês que eu vi ele se arrepender. Então, muito legal, eu vi ele voltando para Jesus antes de chegar nessa oração. Isso aqui é um nível que, né, se não está acontecendo nada, então é melhor ver o corpo sendo destruído, a oração de entregar para Satanás para que o Espírito se arrependa. Fechando parênteses para voltar. O vosso orgulho não é bom, não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, Paulo faz essa analogia, né, sensacional do que é o costume pascual do pão que não tem fermento, para falar, né, e ele faz isso falando do fermento como pecado, a maldade. Ele fala que nós somos um povo sem esse fermento mal. Nós temos, né, a gente é uma massa nova, sem fermento. Então o que ele está dizendo quando ele diz removei o fermento do meio de vocês? Tire esse comportamento do meio de vocês. O ideal é que o comportamento seja tirado. Se o comportamento não muda, então tem que tirar a pessoa. É isso que ele está dizendo, porque o fermento ruim, ele se espalha. E se tem alguém na comunidade dos santos que insiste no erro, essa insistência no erro vai se espalhar para os irmãos. Então, ele diz no versículo 9, já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referi aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísse do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer, pois que me importa julgar os que são de fora? Não julgai vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Então, olha aqui, né, o que Paulo está trazendo para a gente. Ele fala, eu já vos escrevi para não se associar com os imorais. E ele diz, eu não estou falando dos imorais desse mundo. Porque senão como é que a gente ia pregar para as pessoas sobre Jesus? Como é que a gente ia caminhar com elas se a gente não pudesse misturar com quem está no pecado, sendo que quem não está em Cristo está no pecado? Então, obviamente, ele não está falando de não se misturar com a galera que não caminha com Jesus. Senão a gente ia ter que sair desse mundo. O próprio Jesus, intercedendo por seus discípulos em João 17, ele diz, Pai, eu oro, não que você os tire do mundo, mas que você os proteja do mundo. Porque a missão que a gente tem para cumprir, a grande comissão de Mateus 28, 16 ao 20, a gente precisa cumprir onde? Nesse mundo. E a gente precisa se misturar com quem? Com os imorais, com os bêbados, com os avarentos, com os pecadores, né? Com todo mundo. Então o que ele está dizendo? Essa separação que a gente faz não é sobre quem não está em Cristo. Né? Jesus se assentava com a galera da pesada, Jesus estava saindo com, né, se assentando para comer e dando rolê com as prostitutas, os cobradores de impostos, a galera que era julgada pelos judeus como a escória da sociedade. Jesus estava no rolê com eles. Obviamente, a expectativa do Senhor é que a gente leve a luz para os ambientes mais escuros. Afinal de contas, a luz está ali para iluminar as trevas e acender toda a casa, como ele diz, né, em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Então, qual que é a separação que nós temos que fazer? Ele explica, é com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo estar em Cristo, insiste em viver desse jeito. Amados, com esse, Paulo diz, não é nem para comer junto. Por quê? Essa comunhão, que é um lugar super inclusivo. Amados, a gente deve trazer um não cristão para esse ambiente.
ele tem que estar com a gente. O não cristão, o descrente, tem que estar no nosso meio. Nós vamos ver isso até mais tarde em 1 Coríntios 14, falando das nossas reuniões. Mas o que se diz cristão e desobedece a Cristo, esse nós não podemos deixar no nosso meio, porque o fermento mau ele se espalha. Então o que acontece? Primeiro, se nós estamos na comunhão com os santos, não estamos numa igreja local, e estamos vivendo no erro, nós seremos confrontados desse erro. E com o confronto desse erro à luz das Escrituras, sendo humildes e ensináveis, nós vamos ver um chamado a uma mudança de vida. Agora, se escolhemos insistir no erro, nós estamos nos chamando de discípulo de Cristo, mas não vivemos como discípulo de Cristo. E aí, a gente vira uma pedra de tropeço. Porque como é que, vamos dizer, eu tenho lá um irmão em Cristo que está vivendo no pecado. Eu quero trazer um pecador que não está em Cristo para estar no nosso meio. Mas eu quero que ele entenda que ele não pode continuar vivendo assim. Mas eu trago para ele num ambiente onde alguém diz estar em Cristo, ser nova criatura e insiste em viver desse jeito. Amados, ele não se tornou um perigo só para os cristãos que estão fugindo dessa vida de pecado, mas para as pessoas que seriam transformadas pelo Senhor. Então, por isso, ele não deve nem comer conosco. Aí a gente se afasta. Mas é importante entender até o intuito, né? Qual é a motivação de separar? Primeiro, como foi escrito, né, o texto já explica, para que o fermento ruim não se espalhe, para que esse fermento não se espalhe, que esse estilo de vida, né, não se perpetue. Porque não tem cabimento aqui dentro. Aquele que se diz cristão insiste na vida de pecado. Quando nós estávamos estudando 2 Tessalonicenses, nós falamos sobre um pouquinho dessa separação. E Paulo fala sobre aquelas pessoas que rejeitam, no meio dos Tessalonicenses, a instrução da carta, que eles deviam ser excluídos do meio dos Tessalonicenses para que se constrangesse, um constrangimento que leva ao arrependimento. Então, tem um segundo motivo por trás dessa separação, de nem comer junto, de não estar junto, que é que essa pessoa perceba, cara, você não vai estar junto com a gente porque você está escolhendo viver no erro, em vez de ser confrontado e moldado pela palavra de Deus, e por causa disso você está virando pedra de tropeço para os irmãos. Então, se você quiser mudar de vida, vamos te receber de braços abertos. Amamos você, estamos orando por você, mas seu estilo de vida não tem cabimento no nosso meio. E até existem estágios bíblicos, né, para chegar nesse lugar. Existe primeiro uma repreensão pessoal, segundo, uma repreensão com testemunhas, em terceiro, uma repreensão pública, e aí o quarto nível seria essa exclusão. Nós vimos em 1 Tessalonicenses, né, 5,14, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Então, ele primeiro vem essa advertência pessoal. Paulo fala mais sobre isso em 2 Timóteo. Depois vem uma repreensão com testemunhas. 1 Timóteo 5,20, ele fala sobre repreender os que vivem no pecado na presença de todos, para que também os demais temam. Então, é necessário, se a repreensão individual não deu certo, e aí uma repreensão com testemunhas não foi acatada também, aí chegamos, né, na repreensão pública. E aí depois da repreensão pública, se a pessoa continua insistindo no erro, eu vou deixar aqui na descrição um estudo sobre isso, aí a pessoa é, por fim, excluída. Eu já vi muita gente chateada, machucada por ter sido excluído, por exemplo, né, de uma igreja, convidado a se retirar, falando, cadê o amor? Nós precisamos entender, gente, que o amor ele não é só uma aceitação cega de qualquer coisa, o amor ele não é besta. Então, por exemplo, se eu amo vários pequeninos, como é que eu vou permitir ele estar junto com mais um que insiste em tropeçar? Já foi advertido, já foi, né, demonstrado como ele está no erro, mas ele insiste em viver no erro. Assim, ele está querendo estar num ambiente que não é o que ele quer viver. Você quer viver isso? Vai, mas não atrapalha se querer viver diferente, porque aí nem você tá com amor. Você tá entendendo? Então ele termina dizendo isso sobre esse camarada, o cara que tava dormindo com a madrasta. Expulsa ele do meio de vocês. Eu já orei, eu entreguei ele para Satanás, para o corpo dele ser destruído, para que seu espírito se arrependa. Pauleira, né? Pauleira, porque Paulo... Mas, amados, é a verdade. E nós precisamos entender que existe confronto na palavra de Deus e que isso aqui está aqui para o nosso ensino. Então, a lição importante para tirarmos, né? Eu acho que devemos aprender aqui. Primeiro, sobre se separar do mal. Nós não nos separamos dos incrédulos. Esses nós recebemos. Mas os que se dizem cristão e desacatam o senhorio de Cristo, desses precisamos nos separar. Depois de confrontar a eles, né? Sozinho, com testemunhas, publicamente, né? E se isso eles não derem ouvidos a nenhum desses estágios, então nós nos separamos.
Não dá mais pra ficar chamando pro rolê. Podemos ser intencionais em resgatar essa pessoa, mas precisamos entender a intencionalidade de fazer isso, não talvez necessariamente como um corpo, mas individualmente, numa missão de resgate, porque nem todo mundo vai ter a maturidade de caminhar com quem insiste ver no erro e não ser tentado pelo erro, né? Por essa mentira que prega um evangelho mentiroso, onde eu posso chamar Cristo de Senhor, mas ser o dono do meu próprio corpo e seguir os meus desejos e vontades, dando lugar à concupiscência da carne. Obrigado, Tiago. Então, isso não é um evangelho verdadeiro, não tem como viver nisso. E é um perigo se alguém é levado para esse lugar de mentira, porque a palavra de Deus explicitamente condena isso. Então, rolê com os incrédulos, show, né? Comunhão com eles. Não dá para ter comunhão com quem se diz discípulo, mas vive como incrédulo. Quero dar um exemplo sobre isso. Na igreja nos lares, né, que eu convivo, eu faço parte de uma igreja que tem reunião nos lares, talvez você já ouviu falar delas como células, como pequenos grupos, como tem vários nomes, como GE, GC, GD, como Life, né, tem vários nomes diferentes. O essencial é a igreja nos lares, é o que nós vemos em Atos 1, né, que a igreja se reunia no templo e nas casas e diariamente partiam pão. É uma igreja que congregava semanalmente, mas se viam nas casas também e que também tinham comunhão constante. Eles eram amigos, eles diariamente estavam comendo juntos, né, e estando juntos. Então, a igreja nos lares é muito importante, né, e eu faço parte de uma igreja que pratica isso. E nessas reuniões, nós já temos uma cultura. Isso é normal receber não cristãos. Então é normal que escape um palavrão de vez em quando. E a gente adverte as pessoas e ensina elas em amor. Se é a primeira vez da pessoa, talvez vai escapar. Se ela ficar um pouquinho mais, ela vai perceber que é um ambiente onde ninguém fala. É muito engraçado que, às vezes, alguém chega, ele solta um, ninguém corrige ele, né, de imediato, mas passa o tempo, ele começa, se ele só escapa um, fala, perdão. E a gente até sorri, tipo, por que você está pedindo perdão? Ninguém falou pra você que não podia, mas é porque a cultura está sendo absorvida. Agora, esse é um ambiente onde a pessoa tem contato com o evangelho, com comunhão, o exemplo da vida dos cristãos, e é um dos lugares onde eu mais vi pessoas, amigos que eu convidei, aceitando ao Senhor Jesus, é estando nesse ambiente onde a luz é testemunhada. Você entende? Esse é um ambiente que precisa, o incrédulo precisa vir, precisa ter contato. Agora, o que se diz discípulo, mas não é, ele é um perigo, porque ele é um lobo em pele de ovelha. É isso. Então, precisamos da comunhão com o descrente. Eles precisam ter acesso, sendo pecadores, a esse ambiente. Outro testemunho. Esse é um testemunho que eu vi isso acontecendo, eu conheço na história, não é só um exemplo. Eu não quero entrar em detalhes para não expor ninguém, mas foi isso que aconteceu. Um casal de lésbicas foi visitar a igreja. Elas foram bem recebidas nessa igreja, recebidas em amor, por mais que elas chegaram de mãos dadas, estando juntas, estando evidente como um casal. Ninguém julgou elas, ninguém ficou olhando torto para elas, elas foram recebidas com amor. Elas começaram a cultivar um interesse, né? Elas estavam no ambiente onde a palavra de Deus era pregada, mesmo confrontacional, coisas eram trazidas sobre a disciplina sexual, mas elas foram bem recebidas, foram até visitar uma dessas igrejas nos lares e cultivaram amizades e estavam vindo. Agora, o que aconteceu é que nesse tempo elas começaram a ouvir mais sobre a palavra e numa noite onde as pessoas estavam, né, tendo uma noite de adoração, essas moças, elas foram cheias do Espírito Santo. E aí elas pediram reunião com o pastor dessa igreja, falando, olha, fomos convencidas pelo Espírito Santo de que estamos vivendo em pecado, precisamos mudar de vida. Elas eram um casal, elas moravam juntas. E elas agora estavam arrependidas, entenderam não só biblicamente, mas convencidas pelo Espírito Santo do seu pecado e querendo mudar de vida. Então, elas foram aconselhadas do como proceder, elas chegaram à conclusão que não deveriam estar congregando na mesma igreja, na mesma cidade. Então, uma delas mudou de cidade, a outra continuou servindo, né, naquela igreja, mudando de vida, e a decisão dela e o que ela compartilhou foi o seguinte: eu não sei, né, se um dia eu vou ser casada, ter uma família, né, casar com um homem, ter uma família com filhos, se o Senhor trabalhar essa atração em mim, então ok, mas se não, eu vou ser solteira o resto da minha vida para servir Jesus, porque eu entendi isso. Então, por que eu estou contando essa história? Não somente ela diz respeito à disciplina sexual, que é parte do tema de Corinto, mas ela mostra como, né, os incrédulos precisam ter contato, ter convívio com a igreja. Então, o que nós precisamos entender? Essa separação, e aqui que eu quero concluir, ela não diz respeito a não se misturar com as pessoas que não creem em Cristo. Ela diz respeito a traçar uma linha com aqueles que dizem estar com Cristo, mas não estão. Porque isso sim se torna um perigo, inclusive para os incrédulos que precisam entender o evangelho do reino de Cristo Jesus. Beleza? Faz sentido? Então, é isso aí. Gente, Deus abençoe.
Espero que esse episódio tenha trazido alguma boa semente ao seu coração. Deixe nos comentários o que foi que Deus mais falou com você e nós nos vemos no próximo episódio.